Até quando o sofrimento vai regar a nossa alma? Cansei de ver os pivetes crescer tudo com trauma. Muita calma nessas horas, o crime fez escola. Vem ver bem de pertinho o rosto da tia que chora. Nessas horas dá vontade de também chorar por ela. Nessas horas eu lembro dos irmãos que estão atrás da cela. Nessas horas não tem glória, é só derrota que impera. Veja a paz dilacerada, ensanguentada na favela. Quem começou a guerra, não importa, é sem sentido. O roqueiro andando armado pra quebrada é prejuízo. Eu vejo isso, vejo aquilo, vejo filme que não quero. Projetando cena triste, traumatizando meu cérebro. Eu quero minha mãe, eu quero canções, canções e redenções pra libertar os corações. Corações aprisionados em sentimentos sem razões. A missão quase impossível do guerreiro que é de fibra é botar num só lugar baixinha pra morar Brasília. É botar num só lugar rua da vala e floresta. Quem quiser pode achar que é ilusão de fim de festa. Irmão, é o que nos resta, deixa quieto o prejuízo. Liberdade é uma só, vida longa. Uma coisa importante é que da questão da nossa certificação é que as pessoas da Liberdade, elas já se identificavam, sua grande maioria já se identificavam enquanto quilombolas. Negros se identificavam enquanto negro, enquanto quilombola. E quilombola tem essa questão muito autoestima de, assim, as pessoas que resistiram, as pessoas têm essa questão de resistência, de luta. E o pedido de reconhecimento pelo Estado, né, essa nossa certificação, ela é um momento importante porque a gente quer que o Estado nos reconheça. Nós já nos reconhecemos enquanto quilombola, então o nosso pedido é que o Estado nos reconheça para que a gente tenha acesso às políticas específicas, né, para que a gente tivesse acesso às políticas públicas. Então, isso daí não foi para a gente se reconhecer, a gente já se reconhecia, mas para que o Estado nos reconhecesse e também nos trouxesse as políticas públicas específicas. Eu acho que foi um direito que muitos anos, assim, né, acho que foi um reconhecimento, né, morar aqui, ter essa certificação. E aí eu acho que muitas pessoas aqui hoje em dia têm se identificado mais, têm entendido, né, a importância que é morar dentro de um território que é quilombola. E que a gente cada vez mais está buscando esses direitos, né? E aí eu acho que, com certeza, o olhar das pessoas de fora tem sido maiores em relação aqui, né? Mas tem muita gente se identificando também, assim. Bom, o movimento de hip hop organizado do Maranhão Quilombo Urbano, ele nasceu lá no finalzinho da década de 80. Né? Nós temos hoje, esse ano nós estamos completando 33 anos e surgiu a partir de dançarinos, né? Dançarinos do break. Algumas pessoas começaram a se organizar para dançar e foi numa época mais ou menos que começou a surgir Racionais MCs e as pessoas começaram a curtir o Racionais e relacionaram a dança com o rap, né, dos Racionais e foram se organizando e surgiu o movimento de hip hop, que foi a primeira organização de hip hop no Brasil, né, e a mais antiga que existe até hoje. O movimento de hip hop, ele atua em São Luís através das posses, né? Que são núcleos em determinada região da cidade. Nós temos a posse Maria Firmina, né? Que é lá da região do São Raimundo. Nós temos a posse Magno Cruz, que é na região ali do Ipaze, Angelim. Temos a posse Liberdade Sem Fronteira, que é uma das mais antigas, que é a posse que atua aqui no Quilombo Liberdade. A nossa posse Liberdade Sem Fronteira, ela surgiu na década de 90, mais ou menos, com os conflitos internos que havia dentro do bairro.
né? Então havia aqueles conflitos de rua contra rua. Então o movimento de hip hop ele iniciou com essa pegada, colocando assim, esse não é seu inimigo, você está se confrontando com o seu próprio espelho, os mesmos problemas que o seu suposto inimigo vive, é o mesmo problema que você tem. Então, tentando direcionar, né, esses conflitos, essa raiva, né, e trazer transformar numa coisa boa, para lutar mesmo contra o que realmente oprimia, que era o racismo, a falta de condições. E nesse sentido, a Posse Liberdade Sem Fronteira surgiu tentando, tanto é que o nome já diz, né, Liberdade Sem Fronteira, tirar essas fronteiras de dentro do bairro, né, e acabar com esses conflitos. Nós tivemos um momento muito importante, né, da atuação da Posse Liberdade Sem Fronteira, que foi justamente um período em que Rua da Vala tinha conflito com Promorá, que tinha conflito com Brasília, com Baixinha, então o quilombo era todo dividido. E aí, através do movimento de hip hop, a gente buscou, né, acabar com esses conflitos. Conseguimos, uma das coisas mais extraordinárias que a gente se orgulha muito de falar, que foi o momento em que o quilombo urbano, através da Posse Liberdade Sem Fronteira, conseguiu sentar, conseguiu conversar com os líderes dessas gangues, né, internas, e conseguimos fazer um baile com todas essas representações aqui no próximo, que é aqui na Floresta, que é o Bar do Borralho, onde a gente fazia nossas atividades, nossos bailes black, nossos bailes de rap. E conseguimos, a gente conseguimos fazer uma trégua, conversamos individualmente e falamos, vamos fazer esse baile. Foi bastante tenso, não foi nada... Eu lembro que 2 dias antes eu acho que eu não dormi. Eu não conseguia dormir imaginando, pensando muito, porque tinha tido várias, inclusive mortes, né? E a gente estava colocando as pessoas que se odiavam, que já tinham perdido amigos pro pessoal do outro setor, colocar no mesmo espaço, pessoas que se odiavam, né? Então foi bastante tenso, mas a gente conseguiu, foi uma das maiores vitórias que nós tivemos. Bom, assim, da forma como a gente se organizava era assim, bem interessante, que era a partir da cultura hip hop, né? Então, por exemplo, a gente pegava um som de Racionais e colocava, a galera escutava, depois a gente ia analisar, ia discutir, falar em cima daquelas músicas, daquelas letras. A gente pegava as letras, por exemplo, o Estes, ele fez o primeiro rap, né, Menor Abandonado, que as gangues, todo mundo, depois a gente descobriu que todo mundo escutava, né? E na época era fita, as pessoas gravavam, um passava para outro, e todo mundo curtia. E o Estes, aí, pô, quando foi você que fez essa música, você que fez essa música, é você que está cantando, que na época era bastante escutada. E a partir dessas músicas, elas já iam colocando a questão da negritude, a questão da identidade negra, trabalhava muito isso. E isso também, a gente tinha esse discurso muito forte. A gente tinha esse discurso muito forte da questão da negritude, né? A questão dessa identidade negra, dessa autoestima negra. Então, foi um momento importante, porque a partir daí as pessoas também, aquela juventude também se identificasse e dizia, não, eu também sou negro e tal. E escutando música de Racionais, que também tratava muito sobre a questão racial, dessa questão racial, dessa questão social, né? Então as pessoas iam se identificando e a gente, a partir daí, que a gente ia começando essa discussão, essa conversa. Então não era nada de dar aula, a gente ia colocando a nossa situação. A maioria dos nossos militantes, das pessoas que eram do quilombo urbano, eram pessoas que vieram de gangues também, eram pichadores, eram pessoas que
tinha envolvimento, né, com tráfico, que algumas já tinham sido usuárias e tal. Não era nada assim de fora para dentro, não. As pessoas falavam a linguagem ali que eles conheciam. Disse, cara, ninguém chegava dando aula ou então dizendo assim, tu tá errado e tal, mas a gente fazia com que... Isso daí era muito importante, porque ninguém aceita, a maioria não aceitava você chegasse e dizer, não, vocês estão errados e tal, não. Mas a gente, a partir de tinha toda uma didática de que as pessoas a partir daquelas conversas, as pessoas tomavam consciência, né? Então, assim, eu acho que desde criança, assim, ainda mais por conta das relações que a gente tem dentro das escolas, na escola, né? Sempre foi muito nítido, assim, sempre tive a consciência de que eu era uma mulher negra, né? Até pelo fato do preconceito, de como ele agia. Eu não via meu cabelo nos lugares, eu não via mulheres gordas como referências. Então, tipo, mas eu não tinha noção disso, da importância que era isso, né? Eu acho que foi mais na minha adolescência que eu comecei a me identificar, assim. E também a arte ali foi muito importante. Eu sempre desenhei, assim, sempre busquei estar em espaços que fossem voltados ao desenho, ao audiovisual. E o racismo, ele também vai muito na autoestima. Ele vai muito no que a gente se vê mesmo, sabe? E aí, assim, graças à minha família e ao movimento hip hop, né, que foram influências muito fortes, assim, que me deram consciência de classe, consciência de raça, de entender qual era esse meu local na sociedade, como é importante, né? E aí, graças às referências que eu tive também, assim, de mulheres muito fortes, eu comecei a entender que a gente não estava só fadada a estar em certos espaços da sociedade, sabe? E aí abrir mesmo de coração mesmo, de abrir as portas mesmo, sabe? E aí nunca foi fácil, assim, se reconhecer enquanto ser uma mulher negra e ser artista, né? Que são duas coisas. E também ser artista dentro do movimento hip hop, que é um movimento que é majoritariamente masculino, né? É um movimento que ainda é muito machista e que a sociedade também, né, ainda não está preparada para ter mulheres dentro de outros espaços, que não sejam os espaços que dizem que são feitos para mulheres. Eu acho que muito do que eu desenho e do que eu coloco na parede, mesmo não entendendo, né, mesmo quando comecei muito nova, assim, foi muito das referências que eu via das pessoas aqui. E eu tentava pegar essas características, e mesmo quando eu ainda não tinha consciência, assim, de ser o quilombo urbano, né, de que o bairro da Liberdade era um bairro de uma quantidade bem grande de pessoas negras. E aí eu tentava pegar essas características de alguma menina que eu olhava o cabelo e colocava. Não foi nada assim tão premeditado, assim, né? E aí as coisas foram acontecendo. E aí hoje eu vejo que elas realmente se identificam, que é algo que eu peguei, essas características delas, né, e tentei colocar na parede, no papel e hoje nas paredes, né? E aí realmente elas se identificam, se veem naqueles espaços e que a gente, é como eu falei, assim, a gente não se vê nos lugares, a gente não vê o nosso cabelo, a gente não se acha bonito porque a gente também não se vê nos lugares. E aí colocar elas como protagonistas dentro desses espaços, principalmente aqui no bairro, né? Que foi um bairro muito marginalizado por muito tempo. E aí é muito importante, assim, para mim. Eu sinto que tem essa reciprocidade das pessoas, eu sou muito abraçada aqui. O movimento de hip hop, ele faz atividade de rua durante o ano todinho. E a gente, no final do ano, mês de novembro, a gente faz um encerramento com o Festival Zumbi, que é assim, a coroação de todo nosso ano de atividade, através da atividade de rua, com os elementos do hip hop. E em 2006 a gente resolveu inovar, a gente quis, além do festival, a gente quis trazer a periferia para o centro da cidade. E
a gente resolveu fazer a Marcha da Periferia, que é a periferia caminhando no centro da cidade, mostrando sua cara, fazendo suas reivindicações. E foi muito bom. Esse primeiro ano a gente conseguiu botar mesmo a juventude da periferia, foi bem a cara do hip hop, bem a cara da juventude negra. E colocamos a juventude que caminhou no centro da cidade e encerramos no Circo da Cidade com o Festival Zumbi Dandara, que a gente fazia todo ano, no final de ano. E a partir de 2006 a gente começou a fazer todo ano a Marcha da Periferia, com encerramento com o Festival Zumbi Dandara. E a partir daí a CSP com Lutas, que é a nossa organização que nós somos filiados e que nós também ajudamos a construir, que é a Central Sindical e Popular, pegou também, botou na sua agenda a Marcha da Periferia. E a Marcha da Periferia começou a ser realizada em outros estados, o movimento de hip hop também de outros estados. A gente também tem uma organização que nós ajudamos a construir, que é o Quilombo Brasil, uma organização nacional de hip hop. E o Quilombo Brasil, depois a CSP com Lutas, abraçou a ideia da Marcha da Periferia. E hoje ela faz parte do calendário nacional da CSP com Lutas. A marcha ela é realizada em quase todos os estados, inclusive fora do Brasil. Hoje nós temos Marcha da Periferia em outros países. Então foi uma ideia nossa que foi abraçada e que foi muito vitoriosa, que a gente este ano, né, de 2021 aconteceu no nosso Quilombo Liberdade, foi muito bom. A gente juntou com a galera do Fora Bolsonaro, da organização que organizava os Latos, e a gente construiu uma grande marcha no nosso Quilombo. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, ideia. A chama já consome a crosta bruta que é só terra, de pé. Ó vítimas da